O que leva as pessoas à guerra consigo mesmas é a suspeita ou o conhecimento de que consistem em duas pessoas em oposição uma à outra. O conflito pode ser entre o homem sensual e o espiritual, ou entre o ego e a sombra. Carl Jung, o psiquiatra suíço Carl Jung, observou que tudo o que reprimimos em nós mesmos continua influenciando nosso comportamento. E porque, na maior parte das vezes, não temos consciência do que está à espreita no escuro, não sabemos sobre os mecanismos que funcionam no fundo da nossa psique. Existem coisas sobre nós que são fáceis de aceitar, especialmente coisas que usamos com orgulho para preencher nossos egos. E estas são provavelmente características que o nosso ambiente direto classificou como desejáveis. Mas se dermos uma olhada por trás das máscaras que usamos, encontraremos coisas que não exibimos facilmente. Podemos mostrar esses elementos com moderação para algumas pessoas, mas em muitos casos, esta parte do ego está fora do alcance de qualquer pessoa, exceto de nós mesmos. Porém, se nos aprofundarmos, chegaremos a uma estrutura psicológica que está além dos limites da nossa consciência, a sombra. A guerra civil interior ocorre quando há um conflito entre quem pensamos que somos e as nossas características das quais não temos conhecimento, mas que, no entanto, estamos ativas nos bastidores, vivendo de forma autônoma e influenciando o nosso comportamento sem o nosso conhecimento ou consentimento. Este vídeo explora a guerra civil interna e como acabar com ela. O romance e filme Clube da Luta contam a história de um jovem conhecido como narrador. O narrador trabalha em um escritório sem saída e tem um lindo apartamento cheio de móveis da IKEA. Para ser o sujeito dócil e inofensivo que parece ser, muitas características indesejadas foram escondidas em um lugar que ele não consegue alcançar conscientemente, em coisas como a capacidade de violência, confronto, fazer coisas ilegais. E curtindo uma noite selvagem com uma mulher chamada Marla Singer. Mas então seu inconsciente assume o controle, personificado por Tyler Durden, que basicamente representa o que ele varreu para debaixo do tapete. Tyler aparece a princípio como um amigo, mas à medida que a história avança, o narrador descobre que ele e Tyler são a mesma pessoa. Tyler é sua sombra assumindo o controle, obrigando-o a fazer coisas que normalmente nunca faria. Muitas pessoas ficam surpresas com o mal de que são capazes. Vemos isso com o personagem Walter White na série Breaking Bad, um homem trabalhando como professor de química superqualificado no ensino médio aos 50 anos. No início da série, Walter White pode ser descrito como um homem tímido e caído que não faria mal a uma mosca. Ele é frequentemente ridicularizado por seu cunhado Hank Schrader, um típico policial macho ou macho alfa, e é bastante claro que seu filho e sua esposa, bem como seus alunos, não o respeitam. Mas quando ele é diagnosticado com câncer, traços de personalidade reprimidos vêm à tona, à medida que sua visão da vida muda. Lenta mas seguramente, ele se transforma em um criminoso, o que justifica pela ideia de que suas atividades são necessárias para sustentar financeiramente sua família após sua morte. No submundo do crime, Walter White torna-se cada vez mais famoso e atende pelo nome de Weisenberg, conhecido como um chefão de sangue frio no comércio de drogas local. Agora, ninguém em seu ambiente, incluindo ele mesmo, jamais esperaria que Walter White fosse capaz de fazer o que fez. Ele era um caso típico de pessoa boa demais só para este mundo. E no caso dele, ser o bom demais só significava que ele nunca chegou a um acordo com seu lado negro, o que pode ser perigoso, porque se não conseguirmos reconhecer e eventualmente aceitar o mal dentro de nós, como poderemos dominá-lo? Carl Jung escreveu sobre isso, e passo a citar: infelizmente, não pode haver dúvida de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou deseja ser. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Fim da citação. Não é nenhuma surpresa que Walter esteja constantemente em guerra consigo mesmo e, consequentemente, com o seu ambiente. Sua antiga personalidade e sua sombra emergente parecem difíceis, se não impossíveis, de conciliar, pois são extremos: o homem humilde, silencioso, dócil, de um lado, e o ganancioso, raivoso e violento, do outro. Infelizmente, o último extremo assumiu o controle, o seu inconsciente o está controlando por trás da cortina. Tornou-se escravo da sua sombra autônoma. A incapacidade de aceitar é a razão pela qual criamos sombras densas. Mas não é surpresa que tenhamos dificuldade em aceitar quem somos.
Em geral, as pessoas são rápidas em nos condenar por características que não são desejáveis. Essas características nem precisam ser mais, como certos interesses criativos ou certas preferências e coisas que não são nada prejudiciais, mas que podem enfrentar duras críticas do nosso ambiente. Jung percebeu que, ao condenar outra pessoa por um comportamento que consideramos inaceitável, ou por pensamentos que consideramos ofensivos ou por ideias que consideramos extremas, posteriormente nos condenamos, pois somos todos humanos e todos contêm as sementes da imoralidade. Vemos, por exemplo, pessoas que lutam contra todo tipo de opressão e afirmam lutar por justiça. Mas isto é muitas vezes feito de formas baseadas em fortes condenações, o que na verdade as torna opressivas e injustas. Veja o personagem Excrader, por exemplo, que justifica a desumanização dos criminosos, comparando-os a baratas e tudo mais. Ao assumir tal postura, Hank também não faz justiça à humanidade, pois os criminosos ainda são humanos, e seu cunhado Walter White prova que mesmo dentro de um santo esconde um monstro. Como afirmou Jung, a condenação não liberta. Isso oprime. Sou o opressor da pessoa que condeno. Não seu amigo e companheiro de sofrimento. Se nos condenarmos por ter um lado negro, não apenas nos oprimimos, também negamos a nossa humanidade. E assim, a guerra civil interior prossegue, à medida que nos recusamos a reconhecer o que faz parte de nós. O conteúdo da sombra não desaparecerá através da repressão. Pelo contrário, revoltar-se-á. Do ponto de vista junguiano, para ajudar um paciente, o médico deve abordar essa pessoa com objetividade e sem preconceitos. Um médico não pode ajudar um paciente se não puder aceitá-lo, independentemente de sua própria moral e valores. E só podemos aceitar outra pessoa se primeiro nos aceitarmos. Porque somente através da aceitação podemos reconhecer a totalidade do nosso ser e saber que o mal dentro de nós também está dentro de todas as outras pessoas. Nós mesmos somos o inimigo que desprezamos. Portanto, ame o teu inimigo ou também significa o ame a ti mesmo. Assim como não deveríamos condenar um animal por ser hostil, não deveríamos condenar um ser humano por fazer a mesma coisa, mesmo quando isso é irracional. Negar a humanidade não nos levará a lugar nenhum. Segundo Jung, a ideia de autoaceitação é fácil de compreender, mas difícil de executar. Cito, sem dúvida, isso também parece muito simples. Na realidade, porém, a aceitação do lado sombrio da natureza humana beira o impossível. Considere por um momento o que significa conceder o direito de existência ao que é irracional, insensato e mau. Fim da citação. Para nos aceitarmos, devemos saber quem somos. Mas mesmo que não possamos acessar conscientemente o nosso lado sombrio, e a grande maioria da nossa psique esteja fora do nosso alcance, existem maneiras de integrar partes reprimidas de nós mesmos em nossas personalidades conscientes, de acordo com Jung. Em casos como Walter White e o narrador do Clube da Luta, isso significa que opostos extremos precisam ser reconhecidos e reconciliados. Porque o que é considerado bom manteve o mal, portanto, para que isso acabe, o mal deve ser transformado em bem. Poderíamos comparar isto à remoção da barragem entre duas áreas de água, para que a água encontre o seu nível de forma natural e sem esforço. Na psicologia junguiana, esse processo é chamado de trabalho com a sombra, no qual os praticantes aprendem a remover barreiras que impedem que partes de si mesmos fluam naturalmente para a luz da consciência. Quando tornamos consciente o inconsciente e damos permissão à existência daquilo que condenamos à sombra, só então o que Jung chama de a conversão no oposto pode ocorrer. É isto, afirma ele, que torna possível a reunião das metades beligerantes da personalidade e, assim, põe fim à guerra civil. Fim da citação. Espero que essas experiências incríveis e muito esclarecedoras tenham ajudado você. Obrigado por assistir.